E se para resolver o problema da baixa participação nas eleições, a gente tentasse uma solução, assim, bem radical? Imagina que na próxima eleição, ao sair da sessão eleitoral, você pudesse passar num drive-thru e pegar, sei lá, um Big Mac de graça. Ou quem sabe, R$ 100 via Pix. A pergunta é, isso seria um jeito genial de fortalecer a democracia? Ou seria tipo começo do fim, corrompendo o voto na sua essência? Essa é a provocação que dá o pontapé inicial na nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar fundo numa ideia bem controversial: pagar os cidadãos para votar. E para guiar a gente, nós temos a transcrição de um debate bem acalorado, com gente defendendo todos os lados possíveis dessa história. Exato. E a nossa missão aqui é tentar montar um quebra-cabeça. Porque, por um lado, a democracia precisa de mais participantes, né? Mas a questão é, será que ela está disposta a pagar o preço por isso? E eu não estou falando do preço em reais, é o preço em significado. Então, vamos explorar os argumentos, ver como o dinheiro mexe com a motivação das pessoas e tentar entender essa briga entre votar pelo bem de todos e votar pelo meu benefício agora. E no meio disso tudo, tem a pergunta que não quer calar: o quanto a gente pode realmente esperar que um eleitor esteja informado? Perfeito. Então vamos começar pelo argumento mais direto, o lado, digamos, pragmático da força. A ideia que foi defendida por uma participante do debate chamada Lindsay é bem simples. A abstenção é alta porque votar tem um custo. Custo de tempo, de transporte, às vezes de deixar de fazer um bico, né? Então, por que não oferecer um incentivo para compensar isso? Ela até sugere que uma empresa privada, tipo, sem interesse direto na eleição, como o McDonald's, poderia bancar a recompensa. E é um ponto difícil de ignorar, sabe? Os defensores dessa ideia, como um outro participante chamado Alex, eles vão direto na jugular do argumento contrário. Ele pergunta: onde exatamente está a corrupção? Se eu te dou R$ 100 para você votar, mas não te digo em quem votar, Certo. como isso corrompe o governo? Pelo contrário, mais gente votando, especialmente pessoas de baixa renda, que são as mais afetadas por esses custos de oportunidade, isso não tornaria o resultado uma representação mais fiel da vontade popular? A lógica é quase matemática, né? Mais dados levam a um resultado mais preciso. É quase uma solução de engenharia para um problema social. Se a máquina não está funcionando direito... Lubrifica as engrenagens. Exato, lubrifica com um pouco de dinheiro. E a distinção que eles fazem é crucial. Isso não é suborno, é um incentivo à participação. Uma coisa é eu te pagar para votar no candidato X. Outra, completamente diferente, é eu te pagar para simplesmente comparecer e exercer seu direito. Exatamente. O argumento todo é que estamos tratando de barreiras práticas. Para muita gente, a escolha entre passar o domingo na fila para votar ou, sei lá, trabalhar para garantir o jantar da semana não é uma escolha filosófica, é uma escolha de sobrevivência. Um pequeno incentivo financeiro poderia simplesmente nivelar o campo de jogo, permitindo que a voz dessas pessoas também seja ouvida. A ideia é fortalecer a democracia na prática, mesmo que a teoria pareça um pouco estranha. Ok, então a lógica pragmática está na mesa. É simples, é direta e parece resolver o problema. Mas é aqui que o debate muda de marcha. A gente sai da questão prática, do como fazer, e entra numa discussão quase filosófica. Qual é o propósito do voto? Porque a crítica mais forte, que vem de um participante chamado Abdu, é que não adianta consertar a participação se no processo a gente quebrar a motivação. E essa é a alma do argumento contrário. O Abdu diz que, ao introduzir o dinheiro, você muda a natureza do ato. A pessoa não está mais votando por convicção ou por um senso de dever cívico. Ela está votando para pegar a recompensa. O voto se torna uma tarefa, um item a ser riscado da lista para ganhar o prêmio. O medo é que a pessoa entre na cabine de votação e pense: bom, preciso apertar qualquer botão aqui para pegar meus R$ 100. Mas, peraí, vamos pensar nisso um pouco. Se essa pessoa sem o incentivo ia simplesmente ficar em casa, o voto dela seria 0. Um voto aleatório ou um voto sem muito critério é comprovadamente pior do que nenhum voto. Qual causa mais dano à democracia? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, ou de 100, no caso. A crítica, que é defendida também por outra debatedora, a Ellie,
é que você estaria inundando o sistema com ruído em vez de sinal. Um eleitorado que comparece por dever ou convicção, mesmo que pequeno, envia um sinal claro sobre suas preferências. Um eleitorado gigante que aparece por um Big Mac pode enviar um sinal completamente aleatório. Distorcido. O voto deixa de ser uma expressão de cidadania e vira uma transação comercial esvaziada de qualquer significado. É como pagar as pessoas para irem à igreja. Exato. Elas podem até encher os bancos, mas isso não significa que encontraram a fé. Perfeito. A analogia é essa. E eu achei que essa discussão sobre a alma do voto era puramente filosófica. Mas aí um dos participantes, o Kevin, me surpreendeu. Ele trouxe um exemplo histórico dos Estados Unidos que vira tudo de cabeça para baixo. Aparentemente, a era de ouro da participação eleitoral americana foi justamente quando os votos eram, na prática, comprados. Como? Como isso é possível? É um paradoxo fascinante. O Kevin nos transporta para o período entre 1860 e 1920, a era das chamadas máquinas políticas. Em cidades como Nova York, Chicago, Boston, os partidos políticos dominavam tudo. E como eles garantiam a vitória? Comprando participação. Eles não necessariamente compravam o voto para um candidato específico, mas pagavam as pessoas, geralmente imigrantes pobres, para simplesmente irem votar. E o resultado? A maior participação eleitoral da história dos Estados Unidos. Mais de 80% dos eleitores elegíveis compareciam. 80%. É um número que hoje parece ficção científica. Mas qual era o truque, o que os críticos da época diziam sobre isso? Aí é que está o ponto do Kevin. Os próprios líderes daquele tempo, mesmo os que se beneficiavam do sistema, admitiam abertamente: essa prática destrói o patriotismo. As pessoas estavam engajadas, sim, mas a motivação era o ganho privado. O voto era parte de um sistema de troca. Eu te dou meu voto, você me dá um emprego, ou um saco de carvão no inverno, ou simplesmente alguns dólares no dia da eleição. Entendi. E isso nos joga de volta à pergunta central. Um número maior de eleitores é sempre incondicionalmente uma vitória para a democracia? Um exército de eleitores motivados por interesses imediatos pode, na verdade, enfraquecer o sistema a longo prazo. E o Kevin vai além, né? Ele questiona a própria legitimidade de usar o voto como uma ferramenta para ganho pessoal. O argumento dele é que o voto é sobre uma decisão coletiva. É sobre que tipo de país a gente quer deixar para os nossos filhos. Exato. Ele usa uma analogia poderosa. Votar pensando no bem comum é como decidir o cardápio de um grande banquete de casamento, onde todos precisam pensar no que vai ser melhor para o conjunto dos convidados. Votar por um ganho privado imediato é como se cada convidado só pudesse escolher o salgadinho que vai comer naquele exato momento, sem se importar com o prato principal ou a sobremesa. O resultado final pode ser um desastre. Um desastre gastronômico. A crítica é que, ao introduzir o pagamento, você transforma um dever cívico em um serviço. E isso muda fundamentalmente a relação do cidadão com o Estado e com a própria comunidade. Essa ideia de um eleitor menos sincero e menos informado da era das máquinas políticas abre uma porta para uma discussão ainda mais espinhosa. Afinal, qual é a responsabilidade de quem vota? A gente pode mesmo esperar que todo mundo seja um especialista em política, que leia todos os planos de governo e acompanhe o noticiário todo dia? É, a questão fundamental. E é aí que a Ellen introduz um conceito da ciência política que é ao mesmo tempo brilhante e um pouco deprimente: a ignorância racional. A ideia é a seguinte: para um único cidadão, o custo de se tornar um especialista em política é altíssimo. Exige tempo, estudo, paciência. Certo. E qual é o benefício? A chance do seu único voto decidir uma eleição presidencial é praticamente zero. Então, de um ponto de vista puramente racional, de custo-benefício, faz todo sentido não se aprofundar. Não por preguiça ou maldade, mas porque o esforço é gigantesco e o retorno individual é minúsculo. Mas espera aí, isso não soa um pouco cínico demais, quase como uma desculpa para a apatia? Porque se a gente levar esse argumento ao extremo, ninguém se informaria sobre nada e a democracia viraria uma loteria de opiniões superficiais baseadas em manchetes e memes.
É um risco, com certeza. Mas o argumento da ignorância racional não é que as pessoas não devam se informar, é que a estrutura do sistema não as incentiva a fazer isso. A questão que a teoria coloca é: a gente está culpando o cidadão por responder racionalmente a um sistema com incentivos falhos? A teoria sugere que, para a maioria das pessoas, o ato de votar não é um cálculo estratégico para maximizar um resultado político, é mais um ato expressivo. A pessoa vota para se sentir bem, para expressar sua identidade, para se sentir parte de um grupo. E claro, nem todo mundo no debate comprou essa ideia. Uma participante, a Nicole, reagiu com força. Ela diz que isso é ter uma expectativa muito baixa sobre as pessoas, que é um papo meio elitista. Para ela, não é pedir muito que as pessoas leiam um pouco, conversem com os vizinhos e tentem formar uma opinião sobre o que é melhor para a sociedade. Ela acredita que a maioria das pessoas, na verdade, já faz isso, mesmo que de forma imperfeita. É o contraponto humanista, né? A aposta na capacidade do cidadão comum. E para refinar o debate, outra participante, a Érica, ela esclarece a nuance da ignorância racional. Ela diz que a questão não é sobre a capacidade intelectual das pessoas se informarem. É sobre a falta de incentivo estrutural para fazer isso. O valor esperado de um voto, em termos de impacto real, é baixo demais para justificar o esforço monumental de virar um expert. E essa tensão entre o cidadão ideal que a gente imagina e o cidadão racional que a gente talvez seja, é o que deixa todo esse debate em aberto. Então, no fim das contas, onde é que essa discussão toda nos leva? A gente fica com um nó na cabeça. De um lado, essa busca pragmática por mais participação, a tentativa de incluir mais vozes na democracia, mesmo que o chamado para essa festa seja um Big Mac. Do outro, o medo profundo de que esse mesmo incentivo destrua a alma do voto, promovendo um eleitorado maior, mas talvez mais apático e desinformado. Exatamente. O debate não nos dá uma resposta fácil, mas nos deixa com uma reflexão final. E essa é talvez a parte mais provocadora de todas. A gente passou a maior parte do tempo falando de incentivos externos, como dinheiro ou um sanduíche. Mas a própria Lindsay, que defende os incentivos, menciona um outro tipo de benefício, que ela chama de seletivo. É aquele sentimento bom, o orgulho de ter contribuído para o processo democrático. Isso é um incentivo puramente interno, emocional. Certo, o famoso adesivo de eu votei que as pessoas gostam de postar. É uma recompensa social, de certa forma. Precisamente. E aqui fica a pergunta para a gente ruminar. Se um incentivo externo, como dinheiro, é visto como algo que pode corromper o voto, o que a gente diz dos incentivos internos? Votar para se sentir um bom cidadão, para expressar a identidade da sua tribo nas redes sociais ou para postar a foto com o comprovante e ganhar validação online. Isso é fundamentalmente diferente de votar por um pagamento. Onde exatamente a gente traça a linha entre uma motivação pura e uma impura para participar da democracia? Uau! Essa é uma ótima pergunta. Porque ela nos força a olhar para as nossas próprias motivações. Sim, talvez a gente se ofenda com a ideia de alguém votar por R$100, mas não ache problemático alguém votar só para se sentir moralmente superior a quem não vota. A provocação que o debate deixa no ar é: talvez não exista um voto 100% puro. Talvez todo voto seja motivado por algum tipo de ganho, seja ele financeiro, emocional ou social. E se for esse o caso, a discussão muda. A pergunta não é mais se devemos incentivar, mas quais incentivos a gente considera legítimos para manter a democracia funcionando. E essa é uma questão bem mais complicada de responder.